Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para a segunda aula sobre os 5 elos da salvação. Eu vou pedir para você, antes de mais nada, se inscrever no canal, caso você ainda não é inscrito, ativar o sininho, deixar aí o seu like e também o seu comentário, que é muito importante para essa aula, porque aí de repente a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa, aí eu já vou responder ali e vai ficar bem mais dinâmica aí essa aula. E hoje nós vamos começar sobre a fé, que é um dos primeiros elos, né, da salvação. Eu vou convidar você para ler Efésios capítulo 2, o versículo de número 8, que diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ora, nós vamos trazermos aqui uma aula bem detalhada para você. Eu queria que você pegasse aí um caderno, uma caneta. Você pode pausar esse vídeo quantas vezes você quiser, mas é importante você escrever, anotar no seu caderno. E aí eu já ia pedir para você colocar aí o título, né, dessa aula, que é o primeiro elo da salvação, que é a fé. Bom, eu vou convidar você para já escrever aí no seu caderno os 3 tipos de fé que a maioria dos estudiosos colocam como sendo legítimo, né, nas páginas do Novo Testamento, que é a fé natural, a fé salvadora e a fé sobrenatural. Esses 3 aspectos de fé, eles são importantíssimos, né, para a sua compreensão. A fé natural significa aquela fé que é inata, né, inerente ao ser humano, ou seja, quando a pessoa nasce, ela já vem com um certo tipo de fé, ou seja, ela vai acreditar em alguma coisa. E a fé salvadora é a fé que nós vamos tratar aqui como sendo o primeiro elo da salvação. E a fé sobrenatural é também chamada de o dom da fé, é aquela fé que mediante a qual a serva de Deus vai orar pelos enfermos, eles vão ser curados, é um dom do Espírito Santo, né? E vai fazer milagre aí no nome de Jesus por essa fé. No entanto, nós vamos tratar aqui da fé salvadora, e o texto que nós lemos aqui, Efésios 2, versículo de número 8, Paulo ele vai deixar bem claro que esse tipo de fé é o primeiro passo para a salvação. Portanto, o texto ele vai dizer bem claro: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Ou seja, a fé ela é o ponto de partida para que a pessoa ela venha acreditar em Deus e ter acesso à salvação. Eu vou ler um outro texto aqui para você, e você pode anotar aí também, que é Romanos, capítulo de número 1, versículo 16 e versículo 17, onde a Bíblia vai dizer assim, ó: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Ora, essa fé aqui que Paulo mostra é exatamente a fé salvadora, tá bom? Existe ainda um outro aspecto de fé que anda conjuntamente com a fé salvadora, ali em Hebreus capítulo 11, que é a fé chamada de fé objetiva. Essa fé objetiva, ela aparece lá no versículo 3 de Judas. Eu vou ler aqui para você, versículo 3 de Judas, aonde ele vai deixar bem claro aqui a importância dessa fé, a fé objetiva, da qual eu vou ler aqui agora,
significa a crença, né, no conjunto e no sistema de princípios e regras do Novo Testamento. E Judas, ele está dando aqui uma ordem imperativa para os irmãos combaterem as heresias, né, os falsos ensinos dos falsos mestres através dessa fé. Ele diz assim: amado, quando eu me empenhava para escrever-lhe a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ora, que fé é essa? Como eu já falei, essa fé, ela é todo o sistema dos princípios, né, do Novo Testamento. Por exemplo, as epístolas pastorais, que são as epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro, de João, elas são epístolas pastorais chamadas também de defesas da fé. Elas foram escritas para refutar e combater as heresias dos falsos mestres que perseguiram a igreja por diversos anos aí no primeiro século da vida cristã. Portanto, essa fé objetiva é a palavra de Deus, é aquela que nós temos que defender, é aquela que nós temos que lutar por ela, aquilo que nós acreditamos, são o nosso credo religioso, onde nós professamos e acreditamos, nós temos que defendermos isso com toda a força, com toda a veemência, como Judas aqui ele está dizendo. No entanto, a fé salvadora, ela se difere dessa fé quando nós lemos no capítulo 11 do livro de Hebreus. O escritor ali, ele vai apresentar essa fé, conforme o versículo 1, da seguinte forma: ora, a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Essa fé aqui é exatamente a fé salvadora, chamada também de fé subjetiva. Escreve aí, fé subjetiva. É a mesma coisa que fé salvadora. É mediante essa fé salvadora que você vai crer em Deus, conforme está aqui também no Hebreus 11, versículo 6, quando diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, a fé salvadora, em primeiro lugar, ela vai colocar o homem dentro do céu, ou seja, ela vai jogar o homem nos braços de Deus e esse homem vai ser abraçado mediante a crença na existência de um Deus vivo e todo-poderoso. Então, é através dessa fé que nós temos acesso à salvação, conforme o Efésios capítulo 6, 2 e versículo 8, onde fala que pela graça sois salvos mediante a fé. E ainda eu vou ler para você Romanos, capítulo de número 5, o versículo 1, o apóstolo Paulo também ali, ele vai dizer que a fé, ela é o meio também que nós seremos justificados diante de Deus. Romanos 5, e o versículo, é o versículo 1 que diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Veja que lindo, que maravilhosa essa expressão. Justificado, pois, mediante a fé. Efésios 2, versículo 8 fala: salvos mediante a fé. E aqui, justificados mediante a fé. Nós temos o quê? A paz com Deus, ou seja, nós somos reconciliados com Deus. Né? Aquela inimizade que havia, aquela separação que havia entre nós e Deus, ela foi destruída pela fé que nós cremos no Senhor. Quando nós lemos Romanos capítulo 10, a partir do versículo também 16 e 17, Paulo, mais uma vez, ele vai fazer menção dessa fé, quando ele diz assim, no versículo 16, Romanos 10, versículo 16, fala assim, ó: mas nem todos obedeceram o Evangelho, pois aí diz:
Senhor, quem creu em nossa pregação? Versículo 17. E assim a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então, mais uma vez fica confirmado que a fé, ela é o meio de acesso à graça de Deus, à justiça de Deus, mediante a qual nós fomos justificados diante do Senhor. E uma outra coisa importante também, que a fé salvadora, ela faz na nossa vida, conforme 1 João, capítulo 5. Nós vamos ler 1 João, capítulo 5, para você ver o que acontece com essa fé. A partir do versículo 1, mas eu vou ler especificamente aqui o versículo de número 4, que diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Veja que palavra abençoada de Paulo, né? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, isto é, a fé salvadora. É mediante esta fé que nós vamos vencer o mundo. É mediante esta fé que nós vamos nos tornar invencível diante de todo um sistema maligno e satanicamente controlado. Quando ele fala aqui mundo, ele não está se referindo aqui ao mundo físico, mas ao mundo espiritual, né? E aí Paulo vai confirmar isso no capítulo 6 de Efésios, onde ele coloca ali também a fé como sendo o escudo. Ele manda nós colocarmos o escudo da fé, mediante o qual nós vamos apagar todos os dados inflamados do maligno. Portanto, essa fé, ela serve para nos proteger de toda flecha destrutiva de Satanás. Tal é a importância da fé, e essa fé salvadora aqui, ela precisa ser exercitada nas nossas vidas. Paulo, ele vai falar a Timóteo que alguns daqueles que lhe seguiam na palavra de Deus, eles se desviaram da fé, né? Paulo, ele vai dizer a Timóteo, no 1 Timóteo, capítulo 1, e o versículo, a partir do versículo de número 18, mas mais especificamente o 20, o 19 e o 20. Né? Você anota aí no seu caderno. Quando ele fala assim, ó, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Sabia que muitos dos servos de Deus, eles podem naufragar na fé? Eles podem perder de vista a sua salvação? E só existe um meio de você não perder de vista a sua salvação, mediante esta fé salvadora que vai te levar até aos braços de Deus. Anote aí e escreva Hebreus, capítulo de número 12, e o versículo é o versículo aqui de número 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Veja que Jesus, ele é o autor e o consumador dessa fé. É mediante essa fé que tem Jesus como seu autor e o consumador que nós vamos correr a carreira que nos está proposta. Portanto, todos aqueles que acreditam e crêem no Senhor, nosso Deus, ele tem que manter motivada a sua fé. Voltando aqui à galeria dos heróis da fé, que é o capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ver que todos esses vultos aqui do Antigo Testamento, eles exercitaram a fé salvadora. Foi mediante esta fé que eles venceram lutas, dificuldade. Você lê todo esse capítulo 11, eu indico você ler ele todo o capítulo 11, anotar aí no seu caderno, e você vai ver que cada um desses heróis aqui, eles se tornaram vencedores mediante essa fé, porque eles a exercitaram. A questão toda é, eu estou exercitando a fé? Eu estou cultivando o princípio da fé salvadora na minha vida? Voltando lá em Timóteo, onde nós lemos,
Paulo, ele alerta Timóteo que alguns naufragaram na fé, porque deixaram de exercitá-la, deixaram de cultivar o princípio dessa fé, porque essa fé, ela é dinâmica, então nós precisamos sim, cada dia, a cada instante, cultivarmos essa fé salvadora, como eu falei, é o primeiro elo da salvação. Se é o primeiro elo, é através dela que nós vamos formar toda uma corrente, como nós falamos no primeiro vídeo, que eu recomendo você ler aquele primeiro vídeo lá com uma introdução, onde nós falamos sobre os 5 elos da salvação, que é a fé, o arrependimento, a convenção, a santificação e a glorificação. Então o primeiro passo é a fé, esse é o primeiro elo. E aí é o início de uma jornada. Nós vamos vencendo pela fé, nós vamos passando pela prova, acreditando pela fé. Se nós estamos enfermos, nós temos fé que o Senhor está conosco, nós podemos sermos curados, enfim. Nós temos certeza absoluta, nós temos a fé que um dia nós vamos morar com Jesus no céu, que a nossa salvação está garantida, nós cremos no sacrifício vicário de Jesus, tudo pela fé. Então, o crente sem fé é como um automóvel sem o combustível. Agora escreve aí, existe a fé, ela é um dos atributos do Espírito, um atributo chamado de atributo moral. O Espírito ele tem 2 atributos, a consciência e a fé. Então é mediante a fé que a pessoa crê, que a pessoa acredita, que a pessoa adora. A fé que vai possibilitar eu adorar ao nosso Deus. Né? Mesmo que nós não vemos fisicamente, mas através da fé salvadora nós cremos e acreditamos que Ele existe, que Ele habita em nós. Então, essa fé, ela é indispensável para o crescimento do cristão rumo à glorificação. Eu vou ler mais uma vez para encerrar essa aula, Hebreus, o capítulo 12, o versículo 2, onde a palavra diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Ora, nós estamos no início, através da fé, da nossa jornada rumo à glorificação. Tem todo um percurso para nós. Então, chegamos aí ao final de mais uma aulinha e que Deus venha abençoar cada vez mais sua vida, que você venha aproveitar e aprender mais e mais aí da palavra de Deus. Qualquer dúvida, deixa aí o seu comentário, fazendo seus questionamentos. E eu creio que vai ser bênção aí para a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e espero você no próximo vídeo. Deus abençoe.